E aí, galera do Pode Crer, sejam bem-vindos a mais um episódio. Eu sou Mayara Macedo. Eu sou Natália Lopes. E esse é o Pode Crer. Hoje nós vamos conversar com um pastor, um escritor, pai, avô, uma pessoa que vai trazer muito conteúdo edificante para sua vida. Mas antes da gente revelar quem eu vou pedir para vocês se inscreverem aqui no nosso canal, também deixarem um like, ativar o sininho de notificação. O canal está crescendo e a gente fica muito feliz com isso. E siga também a gente lá nas outras redes sociais, Instagram e TikTok, podecrer.ofc. É isso, o Pode Crer tem como objetivo aproximar você de Jesus, trazer testemunhos, palavras de fé. E a gente também não costuma falar muito, mas a gente tá no Spotify, na Deezer, na Apple. Então procura a gente lá, indica para um amigo que ele pode fazer aquela viagem de carro ouvindo. Então a gente não está só no YouTube. Exatamente. Agora eu vou deixar as honras com a Natália. O nosso convidado de hoje é pastor. A Mayara já falou, né? Pastor, pai. Muito obrigada, pastor Cláudio Gama, por estar aqui com a gente. Eu que agradeço, me sinto totalmente honrado poder estar cooperando com vocês e ver o progresso de vocês, como que isso tem contribuído para o crescimento, para o fortalecimento e para a edificação do povo de Deus e para todos aqueles que são agraciados por meio da instrumentalidade do Pode Crer. Amém. Pastor, a gente costuma perguntar, né? A gente volta, dá uma viagem no túnel do tempo e pergunta do início da pessoa na fé, né? Foi na infância? Como que foi esse seu início do caminhar? Tá, eu sou filho de crente, mas não sou filho de linhagem sacerdotal. Meu pai era crente de banco, como costumam afirmar. Discipulou a gente no Evangelho. Mas você sabe que o adolescente, principalmente da escola, da época que eu vim, que era uma época de muita repreensão, de muita proibição, e aflorava sempre o desejo, a curiosidade de conhecer o novo. Diante disso, experiência com Cristo mesmo, legítima, autêntica, original, genuína, foi aos 19 anos. E aos 19 anos, essa experiência mudou a história da minha vida. Eu não sou fruto de igreja, eu não sou fruto de pregação, eu não sou fruto de ativismo religioso, eu não sou fruto de denominação. Aos 19 anos, literalmente, eu ouvi a voz de Deus. Deus me chamou literalmente, e eu pensei que era um ser humano me chamando. Olhei para os lados várias vezes procurando alguém, não tinha ninguém, e quando eu imaginei que era algo da minha cabeça, algo ilusório, a voz veio novamente. E aquela voz bradou dentro de mim, que revolucionou a história da minha vida, e eu só fui à igreja confirmar o que tinha acontecido na noite anterior. E com 3 dias de crente, frequentando já uma instituição religiosa, Deus falou claramente comigo o porquê Ele tinha me chamado, o que Ele planejou, o que Ele faria comigo, em mim, através de mim, o que eu seria no seu reino, onde me levaria. E hoje eu estou colhendo os frutos de toda aquela palavra que eu ouvi exclusivamente da parte de Deus. Então, eu sou um resultado do ecoar direto, exclusivo, personalizado do divino. Mas o senhor nem estava indo à igreja nessa ocasião? O senhor nem era próximo, já estava um pouco distante, assim, aos 19 anos? 19 anos você fica naquela escola de proibição, você fica até os 15, 16 anos, e quando você tem a oportunidade de já conseguir o trabalho, de ter uma vida autônoma, a primeira oportunidade é ter curiosidade daquilo que foi proibido para você. Então, houve um distanciamento sem práticas abomináveis,
ou ilícitas, mas houve um distanciamento mesmo, literalmente, e aos 19 anos foi o impacto, a metamorfose divina na minha vida. E como foi? O senhor entendeu que aquele realmente era o chamado e o senhor largou o emprego para fazer seminário? Como que foi isso? Não, eu tinha uma carreira profissional, já estava exercendo a mesma, e esta carreira é muito interessante porque humanamente era impossível eu ingressar naquela instituição, organização. E ali, diante da impossibilidade humana, o meu pai, que era muito crente, e tinha um compromisso com Deus de oração matinal muito forte, e ele me chamou e disse que ele teve um sonho e que naquele sonho ele me via ingressando naquela organização. E eu fui para aquela organização e desenvolvendo na mesma foi o momento que Deus me chamou. E Deus me chamou e já logo me deu o ministério, me deu o dom, me deu a vocação, algo fenomenal. Haja visto que com 3 meses de crente, eu já era professor da escola bíblica dominical. Com 6 meses de crente, eu era superintendente da escola bíblica dominical, isso lá na década de 80, quando o sistema era totalmente conservador e não havia investimento em jovens. O investimento era nas pessoas mais antigas. Jovens eram vistos como imaturos. E Deus abriu esse leque para mim. Quanto ao meu aspecto profissional, eu orei 30 anos para Deus me tirar do aspecto profissional para que eu pudesse exercer 100% o ministério. E eu não podia tomar uma decisão pessoal por minha conta, porque eu tinha a convicção que aquela porta foi Deus que abrira. O senhor trabalhava com o quê? Eu exercia o militarismo nas Forças Armadas, na aeronáutica, foi 30 anos da Força Aérea Brasileira. Aí eu não poderia sair sem um sinal de Deus. E Deus nunca me deu o aval para sair. No entanto, o que Deus fazia? Eu, 30 anos na caserna, Deus me deu a oportunidade, a flexibilidade para eu exercer o ministério. Mesmo exercendo a vida militar, eu tinha agenda para pregar todas as noites, agenda para pregar os finais de semana e contribuir com o reino de Deus. E quando chegou o meu tempo de reserva, numa linguagem mais popular de aposentadoria, aí eu me dediquei corpo e alma ao ministério. E no período ainda da caserna, ainda tive a possibilidade de fazer uma faculdade, fazer pós-graduação, me especializar, me preparando para esse tempo. Como o senhor descobriu que o seu chamado era para ser pastor, para pregar, de fato? Porque no terceiro dia de crente, eu dentro da igreja, era a minha segunda vez após ouvir a voz de Deus. Era uma quarta-feira, e uma quarta-feira, dentro de uma Assembleia de Deus, o coro é menor. O coro é menor. E o líder daquela época deu oportunidade a uma jovem para ela cantar um louvor naquela noite. E no momento que ela vai iniciar o louvor, ela é dominado pelo Espírito da profecia, pelo Espírito Santo, uma manifestação do que a Bíblia chama de dom de profecia. E ela começou a profetizar, e a Bíblia diz que o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito. E quando ela começou a profetizar, que Deus diz, assim diz o Senhor, eis que falo contigo, jovem. E hoje eu te digo, por que eu te chamei? Por que eu te trouxe? Porque eu vou fazer assim,
assim, assim. E numa época que era improvável fazer um investimento em jovem, principalmente para o ministério pastoral, Deus disse: eu lhe chamei para te fazer um pastor da minha casa, e eu te levarei aos 4 cantos da terra para você proclamar o meu evangelho, e liberou uma série de fatos. Eu guardei aquilo comigo, e hoje, dos 5 continentes que existem no mundo, eu já tive o privilégio de pregar nos 4. E o Brasil, em todos os estados brasileiros. O senhor foi o pastor mais novo Aí é outro milagre. Eu fui ordenado ao pastorado convencionalmente, tanto estadual quanto nacional, quebrando um paradigma. E eu fui, na minha época, o pastor mais novo ordenado ao pastorado. E eu fui aos 28 anos. Isso na escola eclesiástica da época, isso era considerado um milagre. E Deus proporcionou isto, quebrando esse paradigma e honrando a sua promessa na minha vida. E o senhor era bem recebido pelos outros pastores? Ou tinha um preconceito por ser tão novo e talvez inexperiente, e eles já achando que sabiam tudo? Da minha formação, desde o discipulado até chegar ao pastorado, eu passei por um processo muito árduo de desvalorização, de humilhação, de boicote. Eu cheguei a ouvir que jovem comigo não cresce, eu corto as asas. Eu cheguei a ouvir que estudar teologia é coisa do diabo, é se desviar da fé. Então eu passei por um processo muito árduo. Não foi fácil. Porém, hoje, eu agradeço por todo aquele processo, porque aquele processo me fez ser resiliente, me deu maturidade, e hoje eu tenho a possibilidade de lidar com vários tipos de personalidade, com vários padrões de realidade eclesiástica, e trilho nesse meio, sem abrir mão dos meus princípios e respeitando cada um deles. E isso tem sido algo muito, muito frutífero no meu ministério, porque portas têm se abertas justamente por causa desse treinamento, dos algozes que eu passei, dos calabouços que eu fui jogado, dos maus tratos, da rejeição, da vergonha que expuseram de mim, de desconstruírem o que eu preguei, o que eu ensinei, para me colocarem numa vergonha social, eclesiológica. Então isso, numa linguagem bíblica, Deus transformou toda a maldição em bênção, e hoje eu estou colhendo frutos muito saudáveis, e isso tem me proporcionado a frequentar ambientes, a conviver com vários tipos de pessoas e colher os frutos que Deus prometeu através do exercício do ministério que Ele me concedera. Glória a Deus, que bom que o senhor não se deixou intimidar, né? Não desistiu. E hoje está entre os dos principais líderes aqui do Rio, do Brasil, participa do Gideões, mas é uma pena que não tenham incentivado, né? O senhor, como jovem, deveriam ter ficado feliz que um jovem estava se interessando por isso. Uma pena. Eu costumo dizer que eu sou um sobrevivente, porque os jovens da minha época, que se converteram e foram batizados juntamente comigo, a maioria deles não aguentaram a pressão. Não aguentaram a pressão. E Deus me deu a graça, no meio desta pressão,
de eu ter uma visão. Eu falo visão não no sentido espiritual, mas numa visão no sentido de projeto, de sonho, de perspectiva da vida, uma visão do amanhã, de onde eu queria chegar, e eu lutei por isso, com a graça de Deus, me dediquei aos estudos, me preparando para quando o tempo de Deus chegasse, e hoje é algo muito interessante, que muitas pessoas que fizeram todos aqueles algozes comigo, hoje eu me relaciono com elas em convenções, em conselho de pastores, e elas chegam e dizem assim: eu posso dizer a fulano que você é meu amigo? E eu digo: não diga para eles que tu és o meu mentor, que eu fui discipulado por ti. E hoje Deus inverteu tudo. Hoje essas pessoas, elas continuam seguindo a vida delas, mas no mesmo patamar, e Deus nos deu o privilégio da gente subir alguns degraus que na sociedade chama de fama, chama de glamour, mas que eu não consigo enxergar isso. Eu vejo isso apenas como um cumprimento da promessa de Deus e uma decisão de Deus honrar a sua palavra e de investir numa pessoa. E hoje, como você disse, a gente goza de uma credibilidade, de um respeito, e o nosso nome é um dos nomes mais ventilados hoje, não só no Brasil, mas fora do Brasil também. O pastor também é escritor, como a gente falou, né, no início do podcast. E aqui tem alguns livros que o pastor já escreveu. Esse aqui foi o último lançamento. Isso né? aí. Porque Deus permite Satanás tocar em você. E tem outros livros Tem também, eles outro. estão disponíveis na MK Books. Os e-books estão disponíveis na MK. A gente vai colocar o link aqui na descrição do episódio, que vocês podem encontrar mais facilmente. Exatamente. Mas o senhor falou sobre o título, né, desse livro, que ele desperta uma curiosidade nas pessoas. E, de fato, quando eu vi o título do livro, eu fiquei curiosa e eu gostaria que o senhor, óbvio, sem dar spoiler, né, mas que o senhor falasse um pouco sobre o processo de escrever esse livro e também resumisse em quais pontos sensíveis o senhor toca com essa obra. Ok. O tema é provocativo, porque a gente, no exercício da nossa vida cristã, a mensagem que a gente ouve é: o inimigo não lhe toca, o inimigo não lhe toca. Isto é uma verdade, O inimigo não toca. Porém, isto não significa que ele não possa tocar. Então a gente precisa distinguir o que é a autonomia do inimigo ou o que é uma permissão ao inimigo. Então, o diabo, em maneira alguma, ele tem autonomia de tocar no Filho de Deus. Porém, isto não quer dizer que ele não venha tocar. Por quê? Porque a nossa vida, ela é regida tanto pela vontade soberana divina, é quando Deus estabelece um decreto e pronto, acabou, é irrevogável, que Deus estabeleceu no exercício da sua soberania. Porém, a nossa vida também é regida pela vontade permissiva de Deus. É quando Deus decide fazer um investimento em nós. Pontuando isso biblicamente, hermeneuticamente e de forma exegética. 1 João 5,19 diz que os nascidos de Deus, o inimigo não lhe toca. Isso é uma verdade categórica, imutável, irrevogável. É a Bíblia, a palavra de Deus. Porém, quando você lê Jó capítulo 1, capítulo 2, você vê numa linguagem bíblica, sem um conceito de debate teológico, mas numa linguagem bíblica, o que a Bíblia descreve. Você vê Deus dialogando com o diabo e vice-versa, e não vê Deus falando com Jó.
Você vê Deus falando acerca de Jó e você não vê Deus falando com Jó. Uma das alegações, argumento de Satanás a Deus é que Jó era próspero, feliz, porque Deus abençoava de forma sobremaneira. No primeiro momento, Deus diz assim: não é por isso. Não é por isso. Agora, e o diabo diz: tira tudo isso que você vai saber o verdadeiro caráter de Jó. Aí Deus dá a primeira permissão. Vai lá, pode tirar. O diabo vai arrancar todos os bens de Jó, inclusive os filhos. Aí volta o diálogo. Aí Deus diz: está vendo aí que ele mantém a fidelidade? O diabo: tudo bem. Até aí é possível. Ele está vivo, ele está com saúde, ele pode reconstruir. Eu estou parafraseando o texto que está sobre. Ele pode reconstruir a vida. Agora, toca nele, tu saberás quem é Jó. Aí a Bíblia vai dizer que Deus diz assim, Deus dá autorização, diz assim: pode tocar, pode feri-lo, só não o mate, poupe-lhe a vida. Aí a Bíblia vai dizer que e Satanás saiu da presença do Senhor e feriu Jó. Feriu é o verbo. Esse verbo ferir, ele aparece pela primeira vez em Gênesis 3,15, quando Deus estabelece uma disputa, um duelo entre Satanás e o Cristo, porém inimizade entre ti e a mulher, entre o teu descendente e a tua descendência. Este te ferirá o calcanhar e tu lhe ferirás a cabeça. O mesmo verbo que é utilizado no duelo Cristo e Satanás é o mesmo verbo utilizado para ferir Jó. E a Bíblia vai dizer que Satanás feriu Jó da planta da cabeça ao alto da planta dos pés, digo, ao alto da cabeça, com úlceras malignas. Não é só com úlceras malignas. Isso significa dizer que, numa linguagem bem contemporânea, se Jó procurasse os melhores profissionais da área médica da época, ninguém curava Jó. Porque a enfermidade não era clínica, não era emocional, era maligna. Somente Deus poderia curar Jó. E tocou. Outro detalhe é que quando você olha para as características de um nascido de Deus, conforme diz a Bíblia, de nascido de Deus o inimigo não toca, e você vai olhar para o currículo vitae que Deus dá de Jó a Satanás: temente, sincero, reto, íntegro, se desvia do mal. São as mesmas características de um nascido de novo no Novo Testamento. E tocou em Jó. Mas para não ficar só em Jó, o relacionamento Jesus e Pedro. Jesus diz assim a Pedro: Pedro, Satanás veio pedir para se andar contigo. Só não foi autorizado porque eu roguei por ti. Olha, então ele não tem autonomia de tocar, mas por causa de um propósito, Deus permite tocar. Outro detalhe no Novo Testamento: Paulo, que foi arrebatado ao terceiro céu, viu coisas inefáveis que não era digno de tocar ao contar aos homens. Para que ele não fosse dominado por um orgulho, a Bíblia diz que foi permitido tanto um espinho na carne quanto um mensageiro de Satanás para esbofeteá-lo diariamente. E Paulo era crente. Moral da história: hermeneuticamente e exegeticamente, Satanás não tem prerrogativas nenhuma de autonomia de tocar nenhum justo no Filho de Deus. Porém, Deus, numa regência do seu propósito, visando a glorificação do seu nome, de honrar o seu servo e humilhar Satanás diante dos seus servos, ele permite Satanás tocar. Essa é uma análise hermenêutica. E o que me levou a escrever tudo isso?
Hoje faz 1 ano e 2 meses que Deus, na regência da sua vontade soberana, me pediu meu filho de 30 anos como oferta. O meu filho era um paciente oncológico por 11 anos. Deus decidiu me matricular na sua escola, chamada Escola da Aprovação. Deus não me perguntou o que eu queria, se eu gostava, se eu aceitava ou se estava preparado. Ele só disse, tem uma escola, entra na escola, e não me disse como era a prova, não disse como terminaria. Foram 11 anos Deus mantendo o milagre, sustentando meu filho, porque quando ele foi diagnosticado, a medicina só deu 3 meses de vida para ele. Como é que foi, inclusive, esse momento do diagnóstico O meu do seu filho filho? começou a sangrar pela via urinária. Quando nós corremos para ele, já tinha um câncer, o rim direito dele já estava necrosado. E ali já estava instalado um câncer grau 4, agressivo e linfonodos comprometido. Pela medicina, morte. E Deus sustentou o meu filho 11 anos, que meu filho não parecia paciente oncológico, levava a vida normal. E 11 anos orando. 11 anos no cativeiro. 11 anos bebendo as próprias lágrimas. 11 anos na pele e no osso. 11 anos nas cinzas, no pó. Quantas vezes? Do amanhecer ao anoitecer, eu jogado no chão, com a Bíblia debaixo do braço, aberta, bebendo as lágrimas, sem comer, sem beber, e cantando 515 da harpa cristã, se Cristo comigo vai, eu irei, não temerei, comigo vai. É grato servir a Jesus, levar a sua cruz, comigo vai. Quantas vezes eu pregando nos congressos, eu caí em cima do púlpito, e o pessoal pensar que era poder de Deus, era fraqueza, porque eu não tinha tomado café, não tinha almoçado, não tinha comido nada, porque as dores na alma não me permitiam isso. E o que era mais dolorido é você saber que eu ia voltar para casa, encontrar teu filho morto. Eu não tenho a petulância de dizer para você, para ninguém, que eu sou o Jó contemporâneo. Não tenho essa petulância. Mas 0,0000000,00000,000,000,000,000,000,1 do que Jó passou, eu passei. Eu sei o que está em cima da cama, você querer dormir, o teu corpo está como uma vara verde. Eu sei o que é você ter a refeição em cima da mesa, você não tem apetite. Eu sei o que é você gritar por Deus em busca de um milagre. Eu sei. Eu sei o que você vê seu filho em cima de uma cama chorando, e você ter que abraçá-lo, orar por ele e dizer, vai dar tudo certo. Eu sei o que é tirar o rins, tirar 2 lóbulos, acompanhar para a rádio, para a imunoterapia, todo o tratamento e todo o diagnóstico. Todo o diagnóstico era só paulado, só nocaute. E de você levantar a mão para o céu e dizer, obrigado, eu te agradeço, o Senhor é bom. Abril do ano passado, proliferou a enfermidade, chegou no cérebro, e um tumor do tamanho de um limão, numa área muito melindrosa, ele teve que removê-lo. E nessa remoção, um dia depois da cirurgia, ele teve uma hemorragia, e daí foram para 120 dias. Com isso, a enfermidade já estava no corpo todo. Os médicos me chamaram, disseram, é só um paliativo. Ele internado, e a minha nora na outra ala do mesmo hospital, dando à luz o filhinho dele.
E o médico falou, ele só vai para casa, vai passar o Dia dos Pais, vai ver os filhinhos, e aí é a fé de vocês. Viveu o Dia dos Pais, e 2 dias após o Dia dos Pais, ele passa mal. Dentro da minha casa, cuidando dele, na nossa cama. E quando ele passa mal, eu dou uma de Jó e vou fazer um culto de ações de graça, agradecendo a Deus por tudo. O senhor não questionou, pastor, né, quando ele recebeu esse diagnóstico? Em nenhum momento o senhor questionou por que estava acontecendo isso ou o motivo? Boa pergunta. Eu vou lhe responder tendo como Deus a minha testemunha pessoal. Em momento algum eu questionei a Deus. Por quê? Eu nunca tive isso. Eu nunca enquadrei a Deus dizendo por quê? Por que logo comigo? A minha pergunta para Deus era, para quê? O que queres me ensinar? Onde queres me levar? Porque, por mais que eu desejava a cura do meu filho, eu entendia que no meu relacionamento com Deus, a vontade de Deus era superior à minha. Eu entendia que tinha que prevalecer o propósito divino. Então eu não perguntava por quê. Eu não fui para a zona da vitimização. No entanto, eu só parei de pregar quando meu filho foi internado, porque enquanto ele não foi internado, meu filho dizia, vá pregar, porque a obra de Deus não pode parar por causa de mim. Então eu perguntava, para quê? O que queres me ensinar? Onde queres me levar? E aonde eu via Jó impresso em mim, e olhava para Jó e via a minha imagem impressa nele, um pouco da minha história impressa nele. Meu filho começou a passar mal às 2 horas da manhã, do dia 15 de agosto. Quando a equipe médica chegou e falou para mim, tu sabe que teu filho tem algo muito bravo, ele vai direto para a UTI, está a ambulância chegando e nós não garantimos nada. Sim, senhor. Os médicos saíram, eu reuni a família toda, minha nora, toda a minha família. Sabe para quê? Para agradecer a Deus. Depois que agradeci a Deus, eu fui ao quarto onde meu filho estava passando mal na nossa residência. Minha esposa já estava com ele, deitada com ele, e ele nos braços. Eu estendi a mão sobre ele e disse, filhote, papai está aqui, papai te ama. Só ouvi ele fazer isso. Ele não faz isso comigo. Eu repeti, estendi a mão sobre ele e disse, papai está aqui, papai te ama, filhote. Ele... Quando ele fez isto, eu fui ao meu quarto e dobrei o joelho. E quando eu dobrei o joelho, eu disse, Deus, até agora eu segurei o David, pedindo para o Senhor curar, e o Senhor não curou. Hoje eu abro mão de toda a minha vontade, e eu me rendo à sua vontade. Eu não tenho vontade. A minha vontade é a tua vontade. E quero que tu saibas de uma coisa. Eu nunca fui o pai do David. Eu sou apenas um mordomo que cuida dele para ti. O Senhor que é o pai dele. Então faz o que lhe apraz, porque eu me rendo a ti. Só quero que tu saibas de uma coisa. Mesmo que o Senhor esteja decidido recolhê-lo,
o meu amor por ti não diminuirá. Pelo contrário, multiplicará. Porque eu te amo não pelo que tu me dás, eu te amo pelo que tu és. E eu te agradeço por confiar em mim. Terminei a oração, voltei ao quarto, minha esposa diz, amor, o coraçãozinho dele acabou de parar de bater. Aí eu coloquei o ouvido, o coração parou, estava parado. Agora imagine um filho que você foi, depois dos médicos, a primeira pessoa a pegá-lo, colocá-lo no berço, e agora você tem que juntar os dois braços dele, as duas pernas dele, e você tirar de cima da cama, e agora não para colocar num berço, mas para colocar dentro de um caixão. Coloquei no caixão dentro da minha casa. Ele nos meus pés dentro do caixão. E eu reuni a família para fazer um culto de ações de graça, para agradecer. E nessa gratidão eu disse o que Jó disse. Nu saí do ventre da minha mãe. Nu eu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Então, diante dessa experiência, quando o sangue esfriou, eu fiz uma retrospectiva de tudo que eu passei e me debrucei no livro de Jó. E ao debruçar no livro de Jó, eu escrevi isto. Porque quando o tema é provocativo, por que Deus permite Satanás tocar em você? Por que permitiu tocar em Jó? Quando a gente olha, a sensação imediata que a gente tem que é uma injustiça de Deus, que é um abandono de Deus, que é um desprezo de Deus, que é uma falta de amor, que é uma falta de fidelidade, que é uma falta de cuidado. E não é. Porque quando Deus permite o diabo tocar em você, é porque Deus acredita imensamente em você. Porque nós só fomos ensinados a crer em Deus, mas ninguém nunca nos ensinou que Deus crer na nossa fé, que Deus crer na nossa potencialidade, que Deus crer na gente. Então, quando Deus permite o diabo tocar em nós, é um investimento que Deus está fazendo em nós de confiabilidade para nos honrar diante do diabo e humilhar o diabo diante de nós e tornar a gente como um referencial de inspiração para aqueles que estão passando ou que irão passar o que nós passamos, para que aquela pessoa possa olhar e dizer, se ele suportou, eu consigo suportar. Se ele atravessou, eu consigo atravessar. Então, é a ideia deste livro. É a ideia deste livro. Aí pode surgir alguém, como é que é Deus crer na nossa fé? A Bíblia ensina isto. Porque foi a razão que Deus permitiu tocar em Jó. Ao ponto de Deus afirmar para o diabo, não há ninguém semelhante a ele. No entanto, quando a esposa de Jó propõe, até quando, Jó, você vai manter a sua sinceridade a Deus? Amaldiçoa a Deus e morre. Acaba com isso. Não consigo mais te ver sofrendo. Aí Jó olha para ela e diz assim, de Deus só receberíamos o bem? Ou ele não tem autonomia de nos dar o mal também? E se você ler todos os capítulos de Jó, Jó está ferido pelo diabo. Mas em momento algum Jó diz que ele foi ferido pelo diabo. Ele diz sempre que é Deus, é a mão de Deus sobre ele. É Deus, é Deus, é Deus, é Deus. Ele não diz que é o diabo. E como é isto? Saindo um pouco de Jó para entender como é que Deus acredita em nós.
quando você chega no capítulo 6, capítulo 7, capítulo 8 do livro de Gênesis, está lá escrito que Deus achou graça em Noé. Não foi Noé que achou graça em Deus. Deus olhou para ele e disse: você tem graça. É você que eu vou usar. E fez de um agricultor um arquiteto. Como que um agricultor vai construir uma arca? Porque Deus enxergou graça nele. Então, quando Deus permite Satanás tocar em nós, é que Deus acredita em nós, é que Deus quer revelar quem são os verdadeiros amigos nossos, porque se Jó não passa por esse processo, ele não saberia quem são os verdadeiros amigos. É que Deus quer nos levar a uma posição de honra, de exaltação, numa dimensão de vida, que se a gente não passasse por esse processo, não desfrutaríamos. Então são essas prerrogativas que eu utilizei para escrever esse livro, porque tem muitas pessoas, e falo até na comunidade cristã, que não entende que está matriculado na escola da aprovação, blasfema contra Deus, culpa contra Deus, se rebelam contra Deus, viram as costas contra Deus, amaldiçoam Deus e viram as costas para Deus. Então, ser um micro-Jó é você passar por tudo, estar num estado de putrefação e você ter a graça de abrir a boca e dizer: ainda que ele me mate, nele eu esperarei. Eu sei que o meu Redentor vive. Isto é somente para quem tem uma convicção plena de quem é Deus na vida dele. Caso contrário, é paranoia, é loucura, porque o contexto da geração cristã pós-modernidade é um contexto de troca de favores. Só as benesses do Pai, mas não um relacionamento incondicional com o Pai. Agora, quando você tem uma convicção plena de que é Deus, você proclama a palavra de Paulo: espada, perigo, fome, nudez, principado, nada me separará deste amor. Em outras palavras, não haverá divórcio, independente de qualquer coisa que aconteça. Amando a Deus acima de todas as coisas, porque é o propósito dele que prevalece. Em relação ao meu filho, sinto até hoje. Quinta-feira foi o aniversário dele. Foi um dia muito desafiador. Chorei bastante. Mas eu só conheci meu filho até os 30 anos. Eu não sabia, eu não sei o que aconteceria com meu filho dos 30 para 40. Deus sabe. Então, as lágrimas que ele me faz chorar hoje, provavelmente seja me evitando de amanhã estar chorando lágrimas de sangue. Porque quem rege a nossa vida não são as circunstâncias. É o Deus dos céus. E quando Deus permite Satanás tocar em um dos seus, é uma questão de honra, é uma questão de crédito, é uma questão de valorização, é uma questão extraordinária. Isso é fenomenal. É como se Deus dissesse assim para o diabo: pode tocar nele, eu acredito nele. Ele é capaz de passar por tudo, mas ele não negará o meu nome. Pelo contrário, mesmo na dor, ele ainda vai tirar força da fraqueza para me adorar.
Então é a razão que eu escrevi esse livro. E como era, pastor, tá passando por esse vale por tantos anos e subir ao púlpito para pregar, levar palavras de fé, de motivação para as pessoas, mas por dentro tá tão difícil? Essa pergunta sua é muito propícia. Talvez essa seria hoje a minha maior dor, que eu chamo de uma dor espiritual, que ela está no conflito da fé. Quando meu filho foi diagnosticado pela primeira vez com câncer, eu tinha acabado, a semana anterior, de orar por uma moça no Espírito Santo, sentenciada à morte, que a medicina já tinha mandado os pais encomendarem o caixão. Ela já não tinha mais fígado, ela não tinha mais rins, ela não, o intestino todo apodrecido, o corpo dela era os braços como um cabo de vassoura, a barriga como se ela estivesse grávida e toda catavérica, toda esquelética. Deus me mandou lá. Eu orei por essa moça. Jesus a curou, deu os órgãos todo novo. Ela tornou-se mãe de filhos, está viva até hoje. Quando eu volto para casa, eu tenho um diagnóstico que o meu filho está com câncer. Ela está viva e, biologicamente falando, meu filho está debaixo do barro. Esse é o conflito da fé. Isso é como o meu espinho na carne, que todo dia está ali. Ontem eu fiz uma ministração na minha igreja e eu sou muito autêntico, eu não fantasio minhas dores. E na ministração, o texto me proporcionava falar. Existe algum momento na minha vida que o meu homem emocional, meu homem espiritual diz assim, ele diz assim dentro de mim, quando eu vou para o meu devocional, para que você vai orar? O que adiantou orar 11 anos para o teu filho, se tu não obteve resposta? Teu filho está morto. E numa linguagem figurada, sabe o que eu faço com o meu homem emocional e meu homem espiritual? Eu pego os dois e jogo na parede, vapo, e dou um grito. Deus é fiel. Deus cura. Deus não mudou. Deus é poderoso. Ele tem o domínio de tudo. Aí, porque se você for alimentar, você cai no ceticismo. E só para abrir um leque, eu conheço um líder religioso, um cara teólogo, um exímio, a esposa tremenda na exposição bíblica. Ela foi acometida com câncer e 1 ano e meio ela foi a óbito. Eu encontrei com esse líder mendigando, me permita a linguagem, todo urinado, dente quebrado, no alcoolismo, chorando, foi para debaixo da ponte porque não aceitava a morte da esposa. E eu tive que confrontá-lo. Ah, pastor, eu amava tanto, olha a situação que eu estou. Eu tive que confrontá-lo. E eu perguntei, você amava mais do que Jesus? Ou seja, se você não tiver uma convicção plena de quem é Deus, você envereda por outro caminho, porque o teu próprio homem emocional e o conflito da fé, ele vai te confrontar diariamente. E o confronto é te levando para o ceticismo, é te levando para uma revolta contra Deus. E eu falo por mim, eu tenho que dar uma sacudida e gritar mesmo, gritar mesmo. Eu creio em Deus, eu te amo, e as lágrimas descendo.
eu te amo. Não haverá divórcio espiritual. Tu és o meu Deus, para colocar o meu homem emocional, o meu homem espiritual no lugar. Eu te pergunto, é fácil? Não. Eu sou um super-herói? Não. Não. Eu não passo de um leproso espiritual que depende diariamente da graça de Deus para ser mantido vivo na terra. Se não for a graça de Deus, você não aguenta. Porque as circunstâncias lhe propõem loucuras. Mas a graça de Deus, ela te fortalece diariamente para você seguir avante. Eu acho que enquanto uns dizem que não obteve o milagre, também pode ser visto que, como o senhor falou, né, eram 3 meses que tinham dado para ele. Então, ele teve 11 anos. O David se tornou pastor, assim como o senhor, ele estudou engenharia, deixou 2 netos. Então, o milagre, de certa forma, ele aconteceu um milagre, né, nessa trajetória. Eu enxergo exatamente isso, porque quando você ama a Deus acima de todas as coisas, você tem a convicção plena que Deus não erra. Em Deus não há equívoco. Em Deus não há injustiça. Deus não faz e nem permite nada para prejudicar os seus servos na terra. Tudo que Deus faz, mesmo que na nossa ótica seja negativo aos nossos desejos, Deus está correto. Ele sabe o que faz, porque Deus sempre permite e faz visando o nosso melhor, mesmo que nós não venhamos compreender. Deus é absolutamente perfeito. Por isso que em meio à dor, eu expresso a minha gratidão a Ele, porque Ele é perfeito. Mesmo Ele recolhendo o meu filho. E se você me perguntar como que você se sente hoje, Cláudio Gama, eu me sinto despedaçado, quebrado, esmagado, amputado. Uma parte de mim foi arrancada, literalmente arrancada. É o sentimento que eu tenho. Porém, nada disso aborta o amor que eu tenho por Deus. Choro, grito, sinto as dores, mas declarando, eu te amo, Senhor. Tu és perfeito, tu és bom. Porque eu sou melhor, eu sou forte? Não. Talvez Deus investiu em mim para que eu possa cuidar de outras pessoas que estão passando ou passarão pela mesma experiência. Pastor, então, já que o senhor tocou nesse assunto, eu gostaria de aproveitar o momento e pedir, né? A gente está chegando aí no final do ano, e sempre que o final do ano chega, o mês de dezembro chega, fica aquele clima bem reflexivo, né? Então eu gostaria de pedir que o senhor falasse para essa câmera aqui, deixasse um recado para aquelas pessoas que passaram por situações muito difíceis, que ainda estão passando, ou estão sem perspectiva, ou estão com a fé abalada, para que essas pessoas fiquem fortes no Senhor. O primeiro conselho que eu dou para esta pessoa: não tomar nenhuma decisão marcada pela emoção, porque ela vai se precipitar. Segundo conselho, é esta pessoa usar o movimento da inspiração e da expiração, que não é uma terapia, é um reconhecimento que ela está viva. Porque ela estando viva, por mais que as circunstâncias, eu vou numa linguagem que abrange tudo, seja fúnebre, ela não pode morrer junto. Porque o pior defunto não é quem vai para debaixo do barro. O pior defunto é quem fica sobre a face da terra, morrendo em si mesma, lambendo as feridas
e carregando o defunto sobre si. Então ela não pode morrer junto com o defunto. Ela tem que alimentar o sentimento, mas continuar a vida, reconstruir a vida, numa perspectiva que, se ela ama tanto essa pessoa, esse ente querido, o que o tornava ele feliz? Realizar o que ele gostaria que fosse para levá-lo à felicidade. Em relação à fé, independente de qualquer circunstância, não abrir mão de Jesus. Jesus sempre é o amigo fiel das horas incertas, é o que cuida, é o que faz. Volto a dizer, mesmo que não entendemos, mesmo que ele não responda, ele não nos deve explicação. Ele é perfeito. Não abrir mão dele e até o fim com ele, sangrando com ele, gemendo com ele, se arrastando com ele. Porque, volta a Jó, sempre tem o tempo da restituição, sempre tem o tempo da virada do cativeiro, e o Filho de Deus não vive de momento, vive de passo a passo. É uma construção, é um relacionamento. E nesses momentos de algozes, de dores, essa pessoa precisa entender que Deus está utilizando isso para extrair o melhor dela, que é a essência da sua fé. É neste momento que essa pessoa vai reconhecer sua própria identidade. Se ela está servindo a Cristo por interesse ou por amor. Porque ser fiel nos pastos verdejantes é muito fácil. Agora eu quero ser fiel no vale da sombra da morte. E é neste momento de agonia, de aflição, das intempéries que a vida permite, essa pessoa precisa entender que ela pode estar dentro de uma guerra, mas a guerra não está dentro dela. E que, depois de uma noite de choro, Deus sempre tem uma manhã de alegria. Depois de um inverno, Deus sempre tem uma primavera. Depois da tempestade, Deus sempre tem um arco-íris. Depois do deserto, Deus sempre tem um manancial. Então, o Deus que permite as provações é o Deus que aprova, é o Deus que honra e é o Deus que retribui tudo em dobro e faz essa pessoa viver o novo. Então, enfim, para quem nos acompanha, não desista da vida, não desista de Jesus, porque quem vai prevalecer na sua vida não são as circunstâncias, não é a vontade do diabo. O que vai prevalecer plenamente na sua vida são os propósitos de Deus, a vontade divina, e neste processo você vai experimentar os 3 níveis da vontade de Deus. O primeiro nível, ela é boa. O segundo nível, ela é agradável. E o terceiro nível, que ela é perfeita. E só entende que a vontade de Deus é perfeita no vale da dor, no vale da prova, na crise, quando você tem a graça de dizer que Deus é perfeito, que Deus é bom, que Deus é justo, que em todo tempo Ele é fiel, que Ele é bom e é bom em todo tempo. Resumo de tudo que eu disse: não desista da vida, não desista de si mesmo, não desista de Jesus,
porque você está vivo e com Cristo há possibilidade de uma nova história de vida regida pelo propósito divino. Pastor, e o que queria que o senhor falasse também? O seu filho deixou 2 netos, né, para o senhor. Como que está sendo ver esse desenvolvimento dos seus netos? E o que significa família para o senhor? Abaixo de Deus, família é o nosso bem maior. Família é tudo. Família é a nossa manjedoura, é o nosso porto seguro, é o nosso bálsamo, é o nosso refrigério. Família é tudo. Em relação aos meus netos, em relação aos 2 netos que tenho, o relacionamento com eles ao mesmo tempo que é bálsamo, que é vigoroso, que é feliz, ao mesmo tempo é um flagelo. Eu vou explicar isso. Eu não tenho nada a ver com eles. Porque os meus 2 netos são réplicas biológicas do meu filho. Então eu olho para os meus netos, eu vejo meu filho. Tem momento que eu vou chamar meu neto pelo nome, eu chamo o nome do meu filho. E por que eu digo para você que ao mesmo tempo é algo fenomenal, divino, mas ao mesmo tempo é um flagelo? Os meus netos, eles mexem comigo de uma forma, porque eu não sou o avô dos meus netos. Entenda o que eu vou falar. Eu sou o pai dos meus netos. E tem algo que mexe muito comigo. Por exemplo, meu filho deixou um neto de 4 anos e o outro de 3 meses. Hoje tem 5 e hoje tem 1 ano. E o meu neto de 5, vovô, me leva no parquinho. Independente, eu largo tudo. Eu posso estar fazendo, eu posso estar escrevendo. Tenho faculdade, eu deixo de ir à aula para a faculdade para priorizá-lo. E eu fui levá-lo ao parquinho. E o meu neto me questionou pelo pai. Por que Jesus o levou? E eu expliquei na linguagem dele. Ele chegando no parquinho, noite estrelada, a lua brilhando. Ele olha, vovô, olha meu pai lá. Meu pai virou uma estrela. Meu pai está morando com Jesus. E eu tenho que ir para um canto chorar. Essa semana, subindo com ele no elevador, ele falou, papai, vovô, eu subi aqui com um amigo do meu pai e ele disse que eu sou igual ao meu pai. Aí eu tenho que disfarçar para chorar. E a semana passada, ele estava conosco. Eu estava na casa da minha mãe, eu levei com a minha esposa. Aí minha esposa foi conversar e pediu para ele trazer uma caneca para eu tomar café. Aí falou assim, Isaac, leva a caneca para o seu pai. Aí minha esposa acordou e falou assim, não, seu pai não, seu avô. Aí ele diz assim para minha esposa, não, ele também é meu pai. Uns 5 anos. Eu tive que levantar e ir para o banheiro chorar. Os 2 são grudados em mim. Então, existe o lado da bênção, que ele deixou a continuidade dele, é um bálsamo.
Eu interajo muito com meus netos, eles comigo. Não trato como neto, trato como filho. Me dou. Minha nora não é uma nora, é uma filha. Tenho todas as responsabilidades sobre eles. Cuido com excelência. Mas não é fácil. E eu tenho aprendido algo. A dor do luto, o tempo não apaga. Pelo contrário, quanto mais tempo passa, mais viva ela fica. Eu tenho aprendido que há uma diferença muito grande entre sentimento e saudade. São duas coisas distintas. E se não fosse o bálsamo, a graça de Deus, havia uma probabilidade muito grande de hoje não estar aqui. De eu não estar mais pregando. Existe algo muito interessante, que para a glória de Deus, a minha agenda, ela é muito concorrida. Se eu abrir minha agenda, eu prego todos os dias, estou em vários países, toda semana, e eu controlo minha agenda, priorizando família. E quando eu voltei, quando meu filho foi a óbito, eu tinha 2 compromissos pesados no final de semana seguinte. Eu liguei, fiz uma chamada de vídeo e mostrei os pastores os pés do meu filho estirado na cama, que ele tinha óbito, que eu não poderia. E dali eu decidi cancelar todas as minhas agendas até dezembro para ficar com a família. Quando a gente volta do cemitério, a primeira coisa que a minha esposa faz, ela vai na minha agenda e ela pergunta: você cancelou os eventos? Eu falei: cancelei. Vou ficar contigo até dezembro, vamos viver esse luto junto. Ela olha para mim e diz assim, ela reproduz a palavra do meu filho: a obra de Deus não pode parar. Vá pregar. Eu falei: não, eu já cancelei tudo, eu vou ficar contigo. Não, vá pregar. Eu já falei com os pastores. Ela liga para os pastores que eu vou falar com ele. Eu tive que fazer uma chamada de vídeo. E ela disse: vá sábado no aeroporto esperar meu esposo, que ele vai pregar. No sábado eu estava pregando, domingo pregando, segunda pregando, na pele e no osso, pregando. E o que é isso? É a base familiar, recheada com a fé, alimentando o seu propósito, para você se render à vontade de Deus. Caso contrário, é só loucura. E é isso que me faz caminhar. É isso. Espero que o Senhor continue sustentando o Senhor, que o Senhor continue dividindo o seu testemunho e que outras pessoas sejam alcançadas, né? Porque acho que renova a nossa fé. Ver que o Senhor não esmoreceu, mesmo em meio a tanta dificuldade. Eu também gostaria de agradecer a presença do pastor aqui no Pode Crer. É um assunto bem sensível, muito delicado, mas eu tenho certeza que o Senhor vai usar esse episódio para falar com quem está assistindo, porque com certeza alguém precisava ouvir tudo que o Senhor tinha para dizer. E que Deus continue abençoando o seu ministério, a sua família e os seus netinhos. Foi muito bom conversar com o Senhor. O prazer é todo meu. Eu agradeço muitíssimo a oportunidade que vocês, justamente com o grupo MK, está me proporcionando. É uma honra imensurável. Me coloco à disposição
para falar com vocês sobre esse assunto, não tem nenhum protocolo, nenhuma restrição, porque eu acompanho pessoas que estão trancadas, pessoas que não entram em casa, pessoas que vão ao cemitério, e cristãs, para falar com o filho, dizendo que o filho virou anjo porque não aceita a partida. Então, o que precisarem, eu estou à disposição, e vocês não sabem, não têm noção da instrumentalidade, do bálsamo que vocês me proporcionaram hoje estarem aqui, compartilhando dessa experiência e desfrutando desse momento tão salutar, me fazendo sair daqui hoje com a alma totalmente balsâmica e mais revigorado para os novos desafios que a vida nos oferece. Amém. Amém. Vamos para o nosso... A gente tem um ping-pong aqui no finalzinho, pastor? É papum, é rapidinho. Vamos lá. A gente faz uma pergunta e o senhor devolve com uma palavra. Seu personagem favorito da Bíblia, sem ser Jesus? Davi, Versículo favorito. versículo favorito da Bíblia, Salmo 23:1. Seu livro favorito, o livro que o senhor escreveu, dos que você escreveu, qual é o seu favorito? Tira minha alma da prisão. Esse aqui. Pregação que o senhor já fez mais impactante. As marcas de Cristo no missionário. Porque essa pregação foi a minha penúltima nos Gideões. Eu deixei meu filho na UTI e fui diretamente para o Congresso. E ali eu me usei de Paulo para falar um pouco da minha própria vida. E essa palavra, essa mensagem revolucionou o mundo, pessoas, e aonde eu chego, o pessoal fala dessa mensagem, as marcas de Cristo. Um evangelista ou pastor ou alguém que o senhor se inspire? No início, a inspiração para a exposição bíblica, pastor Gesiel Gomes, porque ele tem, além de todas as ferramentas, homilética, hermenêutica, exegese, ele tem um dom da palavra, da sabedoria e do conhecimento, a facilidade de extrair, me inspirei muito nele. Depois, no aspecto evangelístico, o pastor Billy Graham. E, por fim, uma pessoa que eu vi, que me impactou muito, e passei a usar a metodologia dele, que foi o Mais Murou. Esses três aí têm marcas, são modelos de inspiração. Um hino, um louvor que seja muito marcante para o senhor. 515 da harpa cristã, que é o que eu vivi em todo o meu processo, Se Cristo Comigo Vai. Acho que é isso. Tem mais alguma? Tenho. O que você vai falar quando encontrar com Jesus? Eu te amo. Amém. Amém. Pastor, Obrigada, muito pastor. obrigada mais uma vez. Obrigada a você que acompanhou a gente aqui no Pode Crer. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também vai lá no nosso Instagram e no nosso TikTok, porque nós vamos publicar conteúdos exclusivos de todo o episódio de hoje. Pastor, quem o senhor gostaria de ver aqui no Pode Crer? Para dar uma entrevista aqui para vocês, Sim. posso falar mesmo? Pode, claro. Eu gostaria de ver o pastor Silas Malafaia. Boa. Pastor, e você também deixa aqui nos comentários É. quem você gostaria de ver aqui no Pode Crer. Comenta o que você achou do episódio, que a gente sempre lê os comentários. A gente sempre interage lá. Muito obrigada, um beijo e até a próxima. Tchau, tchau.